Olá, caros amigos que acompanham o nosso canal Autor da Própria Saúde, sou eu, Daniel Forjaz, aqui mais uma vez com vocês. Existem 380 espécies de babosa no mundo, são muitos tipos de babosa, mas assim, no Brasil, o que é que a gente tem de babosa? O que a gente tem de mais comum no Brasil são duas espécies. A primeira é a aloe vera. A aloe vera, vocês vão ver a imagem dela, ela tem a folha formada desde a base do caule e ela vai subindo, uma folha grande, robusta, pode chegar a até quase uns 60 centímetros essa folha, com uma grande quantidade de gel. A segunda espécie, que é muito comum no Brasil também, é a Aloe arborescens, que é uma segunda espécie com folhas menores e ela forma como se fosse uma roseta na parte de cima, ou seja, ela vai subindo o caule e as folhas vão saindo na parte de cima e elas saem horizontais, então ela vai formando como se fosse uma estrela com folhas menores que chegam a mais ou menos 30 centímetros, 40 no máximo, e ela tem menor concentração de gel. Mas as duas espécies são muito utilizadas medicinalmente e é sobre essas duas espécies que eu vou falar hoje. As informações que eu trago aqui para vocês são sobre a aloe vera e a Aloe arborescens, que provavelmente são as espécies que você vai ter acesso com mais facilidade no Brasil. Então, para começar, vamos falar sobre a toxicidade da planta, ou seja, o que é seguro e o que não é seguro sobre essa planta. Bom, são todas pesquisas científicas que demonstram essas informações. A primeira coisa, o uso prolongado da babosa, seja o gel dela, as pessoas costumam fazer suco com a babosa, costumam comer pedaços da babosa, engolir como comprimido, usar remédios feitos à base de babosa. Bom, de qualquer forma, estudos científicos demonstram que o uso prolongado da babosa em pessoas que têm fragilidade no fígado pode causar hepatite. Então é preciso tomar cuidado. Se você já tem alguma propensão a ter problemas do fígado, a babosa talvez não seja a planta ideal para você. Por mais que ela tenha princípios ativos maravilhosos e por mais que ela seja uma planta com potencial medicinal incrível, talvez não seja a planta ideal para você. Você deve procurar uma outra planta. Então já começa por aí, é possível desenvolver hepatite com o consumo prolongado da babosa. Além disso, outras pesquisas demonstram que o uso, seja exagerado da babosa, seja prolongado, principalmente para pessoas sensíveis, o uso da babosa pode causar coisas como prostração, pode causar cansaço, falta de tônus muscular, depressão do sistema nervoso central, pode causar enjoo, pode causar dores abdominais, diarreias muito fortes, pode causar problemas do fígado, como a gente já falou, problemas dos rins também podem causar, inclusive com pielonefrite, inclusive com retenção perigosa de líquidos, podendo levar até a morte, no caso de algumas pessoas com maior fragilidade, pode até levar à morte. Tem registro de morte por conta do consumo de babosa atacando os rins. Pode causar uma série de problemas. Tá? Então, se você decidir fazer o uso de babosa e você perceber que está alguma coisa acontecendo que não está de acordo, está sentindo uma sensação estranha, está passando mal de alguma maneira, então você suspende o uso da babosa. Você não vai insistir e continuar, porque provavelmente você tem sensibilidade à babosa e esse quadro pode piorar. Então, é importantíssimo a gente ser muito criterioso nessa hora. Outra coisa importante, não se dá a babosa para gestantes. Mulheres grávidas não utilizam babosa. Crianças menores do que 12 anos não utilizam babosa. Pode ser muito perigoso, principalmente para os rins dessas crianças. Pessoas que têm algum tipo de anemia não devem consumir babosa, porque a babosa para esse tipo de pessoa pode causar redução maior ainda do número de células vermelhas do sangue e piorar o estado dessa anemia. Pessoas que têm fragilidade dos rins, do fígado, você já teve hepatite na sua vida, ou já tem uma propensão à cirrose, qualquer problema desse tipo, se você já teve um problema dos rins, problemas intestinais, estomacais, de fragilidade desses órgãos, tome cuidado com a babosa, tá? Tome cuidado com a babosa para não acontecer uma intoxicação. Isso quer dizer que eu não devo usar babosa, eu não posso usar babosa. Sim, você pode usar babosa, mas dentro desses critérios. Existem medicamentos à base de princípios ativos de babosa, você pode utilizar o gel da babosa, pode bater na forma de suco, mas respeitando doses que sejam as recomendadas. Nenhum desses estudos utilizou doses altas de babosa. Tudo que eu vou dizer aqui de informação maravilhosa sobre a babosa, utilizou doses muito pequenas de babosa. Então é uma colher de sobremesa do gel para fazer um suco de babosa. Um pedacinho de babosa
para você engolir e tratar o seu estômago. São porções muito pequenas, tá? Não tem uma definição exata de quanto é seguro, tá? Não adianta me perguntar, mas eu tomo 2, eu tomo 1, eu tomo 3. Por exemplo, tem uma pesquisa que demonstra que tratando pessoas com babosa, na primeira semana foi administrado uma porção de babosa, era uma cápsula de babosa. Não teve problema nenhum, ninguém sentiu nada de adverso. Na segunda semana, dobrou a dose, e aí as pessoas começaram a sentir dor abdominal. Então, é pouquinho que a gente usa a babosa. Então, seja consciente se você vai tomar, se você vai indicar. Não vem com essa de que pega uma folha inteira e bate com água e faz suco, porque isso pode ser muito perigoso. Seja consciente, seja responsável e preze muito pela sua saúde e a saúde das outras pessoas. E se você não está levando a sério o que eu estou falando, tem uma pesquisa que demonstra que no estudo em laboratório, com doses elevadas de babosa, eu tô falando que foi uma dose maior do que a que normalmente se utilizaria, houve 30% de morte do lote de cobaias. Então, os animais de laboratório que foram testados, 30% morreram por ação da babosa por conta de uma intoxicação. Então, realmente é perigoso o consumo excessivo da babosa. Para um consumo seguro da babosa, é ideal que você tire aquela casca verde externa dela. O que a gente está interessado dentro da babosa é o gel que se forma dentro dela. Então, quando você corta a babosa e observa ela, tem a casca em volta e dentro é um acúmulo de gel. Realmente é gelatinoso o interno da babosa. É lá onde nós vamos buscar os princípios ativos. E entre a casca e o gel, existem canais que acumulam um tipo de resina. É uma resina meio amarelada que a babosa produz. É recomendado em muitas fontes de informação que você deixe escorrer essa resina antes de utilizar a babosa. Então você cortou a babosa, vai fazer uso interno dela, tá? Você vai comer a babosa, vai engolir a babosa. Então você vai cortar a folha na base e vai deixar ela em pé, encostada em algum lugar, vai deixar ela em pé, escorrendo durante, pode ser de um dia para o outro, ela vai escorrer aquela resina, você vai perceber. Se a folha é muito nova, tem bastante resina. Se a folha é mais velha, tem menos resina. Então, às vezes você vai cortar, vai colocar, mas não saiu resina nenhuma. É uma folha mais antiga. Às vezes você vai cortar, vai colocar, vai ser muita resina. É uma folha mais nova. Então, tem uma variação. Inclusive, a idade da babosa também muda, né? Do pé da babosa. E a parte que você está usando. Se você pegar a ponta da babosa, tem mais resina. Se você pegar a base da folha da babosa, tem menos resina. Então, tem variações aí, mas o importante é deixar escorrer essa resina. É uma recomendação de muitas fontes que você deixe escorrer antes de utilizar internamente a babosa. Vamos falar sobre a sua capacidade antioxidante, ou seja, a capacidade que a babosa tem de combater radicais livres no nosso organismo. E ela é excepcional. Um estudo chinês demonstrou que pés de babosa com 3 anos de idade atingem o máximo da sua capacidade antioxidante, ou seja, a capacidade de combater radicais livres. Quem não sabe o que é radical livre são substâncias que estão no nosso metabolismo e elas interferem na nossa saúde porque elas causam envelhecimento, elas degradam o nosso material genético, pioram estados de doenças crônicas, doenças inflamatórias e podem até causar câncer. E quando você consome a babosa, ela tem uma ação de inibir 70% dos radicais livres. E isso é uma informação, isso é um resultado melhor do que os medicamentos químicos que normalmente se utiliza como antioxidante para combater radicais livres. Então a babosa é melhor do que os medicamentos convencionais nesse caso. Vamos falar agora de diabetes. E sobre a diabetes tem muita coisa. Eram dezenas de pesquisas científicas demonstrando a eficiência da babosa no controle da diabetes. Eu peguei algumas que me chamaram a atenção e com certeza tem muito mais informação nesse campo sobre a babosa, mas elas comprovam uma ação muito interessante. Para começar, um estudo indiano demonstrou que o suco de babosa administrado a pacientes diabéticos na dose de 1 colher de sobremesa de suco de babosa 2 vezes ao dia, pelo prazo de 2 semanas, causou o controle, né, a redução e o controle dos níveis glicêmicos e dos triglicerídeos. Então isso já é uma informação muito importante. Num estudo mexicano, mulheres com síndrome metabólica, que causa também uma forma de diabetes, tomaram o suco da babosa durante 4 semanas. E nesse período, o nível glicêmico também foi controlado com muita eficiência. Num estudo realizado no Egito, a administração de babosa a pacientes com diabetes teve uma ação melhor do que o medicamento químico utilizado para o controle da diabetes. Então, se você está tomando hoje um medicamento
um comprimidinho para controlar a sua glicemia, saiba que a babosa pode ter um resultado também muito parecido nesse caso, ou melhor do que o medicamento que você toma. E em laboratório, testado também nessa pesquisa egípcia, na placa de laboratório, células de pâncreas humano, elas foram adicionadas o suco da babosa. E o que acontece? Essas células que receberam babosa produziam mais insulina do que aquelas que não receberam babosa, o que demonstra que a babosa também é um estimulante do pâncreas na produção de insulina. E no estudo realizado na Coreia do Sul, cápsulas feitas com gel de babosa foram administradas a pacientes que eram diabéticos e obesos. E no prazo de 8 semanas de tratamento, esses pacientes tiveram o controle da sua glicemia, maior eficiência na insulina e perda significativa de peso. A partir de todas essas pesquisas, nós percebemos que a babosa tem uma ação muito benéfica no caso da diabetes e pode ser um medicamento que muitas pessoas procuram. Sempre resguardado as dosagens, veja, é uma colher de sobremesa, uma cápsula, não há o exagero de você fazer um suco de babosa com metade de uma folha. Eu sempre vou reforçar isso, certo? Para que a gente possa evitar o risco das intoxicações e dos efeitos colaterais. E a babosa também tem um efeito antiviral muito interessante. Ela foi testada na Coreia do Sul sobre o vírus chamado norovírus humano, e ele está associado com legumes e verduras que foram mal higienizados. E esse vírus, ele causa uma gastroenterite muito forte, né? Causa diarreias, pode causar diarreias sanguinolentas e é muito forte. E quando você coloca o gel de babosa em contato com esses legumes ou com essas verduras, há uma eliminação desse vírus, desse contaminante. Então você pode lavar com o suco de babosa, né, um percentual de suco de babosa na água para lavar essas verduras e depois lavar em água corrente de novo. Isso elimina a possibilidade desse vírus na alimentação. No caso de septicemia, que é uma infecção generalizada, né, que toma conta do sangue, muita gente fala, tô com infecção do sangue, é septicemia, né? E é um ataque bacteriano que pode levar à morte, que normalmente leva à morte. E na Coreia do Sul também foi testado o extrato seco da babosa. Ela é ressecada, perde toda a água e ela é transformada em pó. E isso foi administrado em cápsula. O que aconteceu? Foi testado com cobaias e não com humanos. As cobaias que receberam as cápsulas de babosa, o pó de babosa, essas cobaias tiveram uma sobrevivência muito maior do que as que não receberam. Então, ou seja, realmente funciona na eliminação, no controle do desenvolvimento dessas bactérias, e também os processos inflamatórios decorrentes da septicemia foram controlados através do uso da babosa em pó. Não quer dizer que você precise usar a babosa em pó, você pode utilizar a babosa fresca mesmo, não tem problema nenhum. O fato dela ser em pó é porque ela dura mais tempo, ela pode ser comercializada em cápsulas e é uma forma comercial de se utilizar. Mas se você tiver babosa no seu quintal, você também pode utilizar a babosa sem problema nenhum. Ainda como antiviral contra o vírus da gripe A, 2 estudos me chamaram a atenção. Um foi realizado em Taiwan e o outro foi realizado entre 3 países, Alemanha, Áustria e Polônia. Os 3 países juntos fizeram um estudo e demonstrou, nesses 2 estudos, demonstrou o mesmo resultado. Um lá na China, outro ali na Europa, demonstrou o mesmo resultado. Há um combate muito efetivo dos vírus causadores de problemas respiratórios, como são os vírus da gripe, o vírus da gripe H1N1, H3N não sei das quantas, bom, tem várias nomenclaturas aí os vírus da gripe. E nesses casos, o resultado foi muito eficiente em combater o desenvolvimento desses vírus. E hoje eu trago uma dica natural muito bacana em relação aqui ao suco de babosa, quais são as vantagens de vocês então estar consumindo esse tipo de suco. Já falei em vídeos a respeito do uso tópico, que traz muito benefício, mas hoje a gente vai conversar a respeito do uso oral. O gosto não é muito agradável, mas pelos benefícios vale bastante a pena. Mas trago aqui então em relação ao suco, que é feito a partir de todas as partes da planta, processado e depois filtrado para ficar somente com os componentes essenciais. Você ter uma ideia, na folha então da babosa tem mais de 75 nutrientes entre vitaminas, minerais que são saudáveis para você. Vitamina A, vitamina C, vitamina E, com vitaminas do complexo B, trazendo uma série de benefícios para a sua saúde. E também contém em torno de 19 aminoácidos que são necessários para a construção de pele, unha e cabelo. Lembrando que o nosso corpo ele constrói então as unhas e o cabelo de acordo com os aminoácidos. Você vai precisar de aminoácidos para formar proteínas. Eu brinco que é como se fosse construir uma casa. Você vai precisar de tijolinhas que no caso são os aminoácidos. Você fornecendo esses aminoácidos, você fornece matéria-prima, digamos assim, para o teu cabelo construir uma pele muito mais saudável. E consumindo então o suco, de acordo com a orientação do seu médico, nutricionista, você pode então estar absorvendo essas vitaminas, melhorando o teu humor devido à questão da vitamina B12,
reduzindo inflamações na pele, mesmo internamente devido aos efeitos antioxidantes presentes na folha de babosa. Também em relação à parte digestiva, a aloe vera melhora também a questão da digestão, a questão do pH ácido ou básico. Se você tem muita queimação no estômago, pode estar ajudando a regular essa questão do pH e melhorando também a secreção de enzimas digestivas. Como ela tem um efeito cicatrizante, às vezes se você tem algum tipo de lesão na sua camada intestinal, pode estar sendo beneficiada com o uso da babosa em forma de suco. Um estudo muito interessante demonstrou que melhora também na questão da produção de colágeno. Um estudo denominado demonstrou então que você pode estar estimulando colágeno, gente, melhorando também a parte da estética. A gente sempre fala a importância da gente sempre estar produzindo colágeno internamente, ainda mais com os aminoácidos que ela suplementa aí para a sua pele. Também em relação ao sistema imunológico, os estudos demonstram que ele reforça o sistema imunológico utilizando o suco da babosa. E devido à ação bacteriostática e antifúngica, acaba ajudando então, digamos, a fazer uma limpeza no seu trato intestinal. Mas é muito importante também não abusar, tá bom, gente? Às vezes as pessoas acham que é alguma coisa natural, não vai trazer nenhum problema, mas tudo tem a sua dose correta. A dose geralmente varia em torno de 200 a 240 ml do suco ao dia, mas se a pessoa usa demais pode estar tendo diarreia porque tem alguns componentes laxativos. Então, muito importante sempre estar consumindo de acordo com a sua orientação médica, o nutricionista e também a quantidade adequada, tá bom? Se você acha que só tem um tipo de babosa, está enganado. Existem muitas babosas bem parecidas e é aí que mora o perigo. E algumas delas são tóxicas. Então, quais tipos de babosa nós podemos ingerir? E qual a melhor babosa para fazer suco? A importância de discutir babosa com você é que é uma planta muito comum no nosso dia a dia e usada para fins medicinais. Mas o problema é, o que pode ser babosa para você pode não ser babosa para mim, porque existem mais de 500 espécies de babosa. E dessas espécies, 4 delas são conhecidamente tóxicas, venenosas para o nosso corpo. A primeira é a Aloe Bale, que tem folhas grossas e longas com serrilhado na borda. Muito fácil de confundir com babosas não venenosas. A diferença vem por ela se comportar como uma árvore. Possui um caule único, sem ramos, e que termina na coroa de folhas. Pode crescer até 8 metros de altura. Já a Aloe elata é uma outra babosa venenosa e também tem um comportamento de árvore, mas suas folhas são verde azuladas e no topo surgem flores em tons de laranja, amarelo e vermelho. Uma curiosidade das babosas venenosas é que elas são tóxicas por possuírem alcaloide de cicuta. Cicuta? Sim, o veneno de cicuta, aquele que matou o filósofo Sócrates. E essas babosas são inclusive usadas como veneno de flecha no Quênia. Com certeza já valeu o seu curtir e a sua inscrição no canal se você ainda não acompanha o Medica. E uma babosa conhecida pelo envenenamento de animais é a Aloe russpoliana. E diferente das outras babosas que nós vimos, ela é sem caule. Ou se tiver caule, ele tem no máximo 50 centímetros. Ela é de tamanho médio e que cresce em rosetas apertadas. As folhas são verdes. A nossa quarta babosa tóxica é a Loa sabaea, que é uma mini árvore. Cresce até 1 metro de altura e tem um tronco curvo, sem ramos. Acima da coroa de folhas pode dar flores laranjas. Essas babosas que vimos são as 4 espécies conhecidamente venenosas. Se você conhece mais alguma, então deixa aqui nos comentários para ajudar as pessoas. E tem uma espécie que é a babosa mais estudada cientificamente e que pode ser ingerida. Ou seja, a babosa ideal para quem quer fazer suco, xarope, que é a aloe vera. Essa babosa é de chão, tem um caule extremamente curto, possui folhas longas e grossas, com margem serrilhada. Os tons podem variar de verde vivo até mais acinzentado e pode ter manchas brancas também. No meio podem nascer flores amarelas ou laranja. A parte usada para consumo são as folhas, mas não é a folha inteira. Isso porque tiveram estudos em animais que mostraram que a ingestão da folha inteira de aloe vera era cancerígena. E desde então, pela falta de estudos em seres humanos, não sabemos o quão seguro é a ingestão da folha inteira a longo prazo para seres humanos. Tanto que o extrato da folha inteira ainda consta como de risco possível para câncer na lista da Agência Internacional de Pesquisa. E também existem casos relatados
de pessoas que usaram a folha inteira e tiveram urticária, cólica, diarreia e hepatite. Quando cortada, a folha da aloe vera tem 3 camadas. A parte mais de fora, que é responsável pela coloração da planta, das folhas, que é a cutícula. Essa parte é descartada para consumo. A camada do meio, que é um líquido amarelo, amargo, é o látex, mas também não é recomendado para consumo, por causar uma série de efeitos indesejáveis. E a parte de dentro, que é o gel, transparente. O gel não mostrou toxicidade e nem potencial cancerígeno em pesquisas. E é a parte mais segura para consumo, para quem quer fazer suco ou xarope de babosa. Mas eu me refiro ao gel natural da planta. Não se deve ingerir gel de babosa comprado, porque essas formulações são próprias para uso fora do corpo, como pele e cabelos. Você usa gel de babosa? Ou já usou algum produto, partes da babosa? Me conta a sua experiência, assim vamos ajudando cada vez mais pessoas. Até a próxima!